Boa noite, Cíntia. Boa noite, professor. Boa noite, Alan. Boa noite, Gisele. Boa noite, Lidiane. Vamos lá? Vamos dar os primeiros passos? Hoje, um dia chuvoso. Garoinha, né? São Paulo da Garoa. Vamos lá para mais uma aula de gestão financeira. Ok? É... Professor Santos, vamos para dar o primeiro passo aí, que seria custos fixos e despesas. Espera só um pouquinho, que acho que chegou alguém na parada de sucesso aqui. Boa noite, Eliane. Vamos lá para custos fixos, né? E em custos, não, perdão, custos fixos e despesas. Então, são gastos e despesas que contribuem de maneira indireta na elaboração de um produto ou serviço que não tem relação com quanto a empresa está vendendo, ok? Era só mais um minutinho aí. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Vitória. Boa noite, Daiane. Voltando novamente. Aí, o que que nós vamos ter aí? Só mais um minutinho. Boa noite, Silvio. Bom, são gastos e despesas que contribuem de maneira indireta na elaboração de um produto ou serviço, o que não tem relação com quanto a empresa está vendendo. Por quê? É um colaborador que você vai estar junto com a empresa, trabalhando e contribuindo para que os serviços, né, sejam
concluídos e, ao mesmo tempo, colocado para o mercado de trabalho, para que todos possam ter o seu retorno aí. E um desses pontos principais aí da despesa de curto prazo, curta despesa, né? Boa noite, Franciele. É exatamente uma despesa que não é relacionada diretamente com não é relacionado diretamente com o colaborador. Por quê? Porque é um valor fixo, é um valor que você já sabe quanto que você vai gastar, imediatamente não há necessidade de você colocar ele como uma despesa assim tão... Boa noite, Kelly. Vamos lá. Então, o custo fixo de despesa é exatamente aquele colaborador que você já sabe quanto cada um vai ganhar, sabe quanto cada um vai receber para poder você tocar a sua empresa, ok? Então, um exemplo número um que nós vamos ter aí é um restaurante. Classifica-se como um custo fixo. O aluguel, o salário, a água, a energia elétrica e os utensílios de cozinha, ok? Então, tudo isso é colocado no lápis aí para poder fazer o cálculo do custo fixo que a empresa vai ter que ter todo mês aí, não tem por onde fugir, ok? Boa noite, Jade. Boa noite, Thales. Então, esse custo fixo... Boa noite, Nayara. É colocado na planilha quanto você vai ter que desembolsar todo mês para poder fazer com que a empresa caminhe sem problemas. Boa noite, Carlos Arruda. Então, o que você vai ter aí? Em um restaurante, classifica-se como custos fixos, o que você vai ter? O aluguel do ambiente, né, do local onde você vai trabalhar, os salários de cada um dos colaboradores, a água, a energia elétrica e os utensílios de cozinha que você vai ter que ter sempre, todo mês, um gasto fixo aí, que não tem para onde você fugir, ok? Então, seguindo esse é um exemplo, tá? Para você ter uma ideia mais ou menos como que isso daí vai funcionar dentro do mercado de trabalho aí, para nós trabalharmos a ideia de como que vai ser esse custo fixo que você tem que calcular mês a mês para não ter problema no decorrer do percurso. Boa noite, Leandro. Ok? Agora vamos ver os custos variáveis. Os custos variáveis estão relacionados diretamente com o quanto a empresa vende e produz. Ou seja, são as despesas que contribuem para o que está se produzindo e vendendo dentro do mercado de trabalho. Então, você vai passar a olhar todas as variáveis, todos os ângulos, todos os lados da empresa,
para que você coloque todos esses valores juntos e, ao mesmo tempo, tenha o resultado de quanto a empresa está tendo de despesas e o quanto a empresa está tendo também produzindo, ok? E em cima desse balanço que você vai ter aí, que você está vendo o rapaz com um malabarismo tremendo aí, ele vai ter o que está se produzindo e vendendo dentro da empresa para ver aonde que está o resultado, se está sendo positivo ou se está sendo negativo aí. Então, o exemplo número 1 que nós vamos ter aí, um exemplo só para vocês terem noção do que está sendo feito, né? Seria o mesmo restaurante, seus custos variáveis serão de acordo com sua produção. Se o número de clientes for aumentado, maior serão os gastos, com os ingredientes necessários para prepará-los aí, no caso, não é isso? Então, você vai ter que ficar de olho em todos esses detalhes entre o aumento e a diminuição. Essa gangorra, esse balanço aí que você vai ter, é o que vai te dar um norte aí de como que você está caminhando. Boa noite, Cláudia. Então, em cima desse exemplo aí, você vai ter um norte de como que você está caminhando e os ingredientes necessários para prepará-los. Agora, o que, que vai acontecer aí? Em cima desse norte, dessas entradas e saídas que você vai ter junto com a empresa, ou restaurante, né, vamos dizer assim, a gente fala empresa porque a gente já viu uma pessoa jurídica, não estamos vendo mais uma pessoa física, né? Mas os efeitos, né, que isso daí pode proporcionar dentro da empresa e a sua habilidade de fazer com que as entradas e saídas aí dessas variáveis, você tenha sempre que ter uma espécie de uma reserva, não é isso? Você tem que ter na mão um capital de giros, que seria o quê? Essa reserva, caso aconteça alguma eventualidade, algum imprevisto, tá? Você não vai ficar desesperado e não vai ficar com a mão na frente e outra atrás. Você tem como resolver o problema. Um dos exemplos número 1 que nós vimos aí, no caso, todos os restaurantes, quando entrou a pandemia, muitos que não tiveram jogo de cintura acabaram quebrando. Outros que já abriram o seu leque para fazer o delivery, que era a entrega dos seus produtos, imediatamente conseguiram ficar de pé e, é lógico, e aí vai entrar aqueles que têm o seu capital de giro, que seria nada mais, nada menos do que um valor, um capital de reserva. Não é isso? Esse capital de reserva faz com que o restaurante fique em pé e consiga caminhar pelo menos um bom período aí para não ter problema aí no decorrer do percurso. E o nosso ponto de equilíbrio, para não entrarmos numa roubada, é do que o ponto em que as receitas das vendas está cobrindo os custos das despesas aí, ok? Então, a partir da hora que você consegue vender mais ou receber mais do que você está vendendo, então realmente as despesas estão tendo um equilíbrio. Você não vai entrar no vermelho porque você conseguiu equilibrar aí, ou conseguiu fazer com que a balança caminhasse junto com você, sem você entrar no prejuízo aí. Então nós vamos ter o quê? A partir da hora que houve a pandemia, aquele surto, aquele desespero, imediatamente a maioria dos empreendedores se viram num bico de sinuca, não podia sair nem para a esquerda nem para a direita. Na hora que acharam a saída, que é lógico, normalmente quem tem cabeça fria é porque a pessoa tem um capital de reserva, ele tem como se segurar, como se manter para conseguir equilibrar aí o seu, como é que pode dizer, a sua economia, para conseguir fazer com que a empresa continue caminhando sem fechar as portas. É isso? É lógico, teve algumas pessoas que perderam o emprego porque seria nada mais, nada menos do que vamos dizer aí,
os garçons, né, no caso, as pessoas que atendiam diretamente com o cliente. Se você tinha 10 garçons, você passa a ter só 5. Dependendo da situação, se agravar mais ainda, você passa a ficar só com 2. Por quê? Que seria aquelas pessoas que iriam atender os deliveries, e imediatamente você teria que contratar quem? Você perde o garçom e vai contratar os motoboys, que seriam pessoas que iriam entregar os produtos para os seus clientes, ok? Então, é mais ou menos assim, você vai tendo que calcular e entrar em equilíbrio, e imediatamente vai entrar quem? O fluxo de caixa, não é isso? Quem é o fluxo de caixa? É uma ferramenta capaz de projetar as despesas, custos e receitas aí. Aí você entra no desespero, não é isso? Qual que é o desespero? O desespero do fluxo de caixa é quando ele não bate, quando você começa a olhar as contas e as contas começam a ficar de uma maneira que você fala, rapaz, não está batendo, não estou chegando num denominador comum aqui que eu poderia resolver esse problema. Então, aí é a hora que o empreendedor tem que fazer? Calma, sem ficar desesperado. Se você perceber que você está tendo mais despesas do que custos e receitas, imediatamente é melhor você parar, fazer um novo projeto e ter uma nova maneira de trabalhar dentro do mercado que deu, de repente, uma virada. Ela mudou, o mercado mudou a maneira de trabalhar. Então, você também tem que mudar a sua maneira de pensar e como fazer com que os custos e despesas entrem em equilíbrio. Aí é a hora que o fluxo de caixa faz você ficar de cabelo em pé, você fica desesperado, isso é normal. Mas, cabeça fria, tranquilidade e pensar como encontrar uma saída. A maioria encontrou o delivery. Por que você não entrar no delivery também? Se você achou que tem um problema e delivery é a solução, vamos para o delivery. Procurar achar uma saída com que todos consigam trabalhar de maneira tranquila. Aí vai entrar quem? O regime de tributação. Aí entra o leãozinho, né? Quando o leãozinho aparece, você não pode ficar de jeito nenhum apavorado. São o quê? São os regimes de tributação existentes, das quais os impostos são aplicados a todas as empresas dentro dos regimes Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, você vai sentar, rever como é que é feito cada conta, como entra para o seu escritório contábil, não é isso? Porque, normalmente, se você não souber como funciona essa mecânica, essa dinâmica aí, vamos dizer assim, você senta com o seu contador, vamos ver junto como que essa dinâmica funciona e como que você pode trabalhar junto com o regime de tributação sem ter prejuízo aí, porque ele não tem problema nenhum. A partir da hora que você fizer a coisa tudo certinho, você não tem com que se preocupar. Então, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real vão se tornar uma total tranquilidade para você não ter prejuízo lá na frente aí, ok? Então, um dos fatores gerador é o aumento do patrimônio pela obtenção de lucros realizados pelas operações industriais, ok? Então, o que você vai fazer? Os mercantis e de prestação de serviços. Olha, você vai estar aumentando o seu patrimônio. A partir da hora que seu patrimônio começa a aumentar, imediatamente mais impostos você vai pagar. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que observar os lucros realizados pelas operações industriais e mercantis de prestação de serviço. Olha, o que vai acontecer? Aumentou o patrimônio, vai aumentar o lucro. Aumentou o lucro, vai aumentar o quê? As operações industriais, que seriam os colaboradores.
os mercantis, as mercadorias que você vai precisar para poder fazer com que a empresa continue girando no mercado. E, imediatamente, a prestação de serviços colaboradores também vão estar aumentando também aí, direta ou indiretamente, para que a sua empresa possa crescer. Então, você tem uma visão que a tendência é você ficar de olho no mercado de trabalho e fazer com que esse mercado de trabalho tenha resultado, para que não só você, como também os colaboradores e a indústria consiga crescer no mercado aí. Base de cálculo. Vamos ver como é que funciona essa base de cálculo. Pela legislação brasileira, a base de cálculo do imposto é o lucro real, o presumido e correspondente ao período de apuração. Então, nesse período de apuração, nós vamos ter o quê? Integram a base de cálculo de todas as rendas ou proventos tributáveis aí dentro do seu mercado de trabalho. Então, você vai ter que pôr, não tem como fugir, gente. A contabilidade ela não anda separado da base de cálculo, não. A contabilidade, falou em calcular, você tem que parar e pensar, porque é o que eu falei para você, o empreendedor, ele quando começa a trabalhar no mercado de trabalho, ele está começando, a partir da hora que ele está começando, ele tem que conhecer toda a mecânica da empresa, ele tem que conhecer tudo, como que a empresa caminha, como que a empresa está no mercado de trabalho e como que é essa dinâmica, inclusive a de despesas, gastos, retorno, tudo isso daí tem que estar de olho. Boa noite, Tiago. Boa noite, Adilson. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ailton. Então, o que vai fazer aí? Imediatamente, o empreendedor não pode de jeito nenhum, acabou o dia de serviço, acabou o dia de trabalho, você imediatamente querer fechar os olhos e não ir ver o que está acontecendo com a empresa. Boa noite, Rafaela. Você tem que entrar imediatamente e calcular junto com a empresa, ver como que a empresa está caminhando, ver se ela está no caminho certo do que você projetou, porque você fez um projeto, e esse projeto tem que estar funcionando, caminhando junto com você, para que você consiga enxergar o norte. Olha, eu estou caminhando por esse caminho vai dar certo, é aonde eu estou querendo chegar, e eu não vou imediatamente, de jeito nenhum, descansar enquanto não conseguir ver o meu objetivo sendo alcançado. Então, é necessário que você se dedique no começo, procure entender a dinâmica, como é que funciona. A partir da hora que você vai vendo como é que a dinâmica está funcionando, você vai delegando para terceiros fazerem isso para você e você ficando um pouquinho mais calmo e só revendo os números, porque você sabe como funciona, você está sabendo como é que é a dinâmica dos valores proventos, para você não ter susto no valor tributário, não é isso? Porque a pior coisa que tem é você receber uma visita do leão, e o leão já chega faminto para conversar com você. Boa noite, Jorge. Quando o leão chega com muita fome para conversar com você, isso não é bom, porque ele já fez as contas lá e ele já sabe onde você errou. Então, eles vieram fazer o quê? Conversar com você e saber aonde está o problema, como eles podem resolver de uma maneira que você não fique ruim no meio do mercado de trabalho. Ok, o que você vai ter que fazer aí? Lembra que eu falei do CPF?
Não fique emprestando seu CPF para terceiros, querendo pegar benefícios do imposto de renda. Não tem como você fazer isso, porque imediatamente eles vão calcular e ver, poxa, você está gastando 2.000, mas você ganha R$ 1.000. Como que você consegue gastar o dobro do que você ganha? Então, é necessário que você saiba como funciona a dinâmica para você não levar susto na hora de fechar a contabilidade da empresa. Ela tem que ter o cálculo tudo certinho, por quê? No período da apuração, você tem que ter as coisas totalmente controladas aí para não levar susto. Para o imposto de renda trimestral, o imposto com base no lucro real, no presumido ou no arbitrado. Os períodos são encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. Esses períodos que estamos vendo aí são períodos trimestrais. Então, é necessário, dependendo do valor, da quantidade de funcionários que a empresa tem, ela pode optar por ver esses valores a cada trimestre e vendo como que está sendo feito a colaboração para o leão aí nesse imposto com base no lucro real, ok? Em cima disso, você não vai levar susto a partir da hora que você já cria uma rotina e você já tem o valor praticamente de quanto que você vai pagar para o leão aí. A partir da hora que você paga o imposto certinho, não tem nenhum problema, você vai ter condições de tocar a sua empresa. Por quê? Porque você já contrata um escritório de contabilidade para te acompanhar, para ver se você está fazendo a coisa certa e se você não vai ser surpreendido no decorrer do percurso aí com nenhuma fiscalização do leão ou do imposto de renda, querendo tirar de você o direito de você respirar, o direito de você viver. Tá certo? Então, é necessário que você fique aí, você pode perceber que o rapaz está numa corda bamba aí, e o empreendedor, às vezes, fica nessa corda bamba a partir da hora que ele não controla os seus gastos, ok? Então, você tem que saber quanto que você está gastando, para saber o caminho que você está fazendo, e se você não vai ser pego com nenhuma surpresa aí, com o imposto de renda vindo cobrar de você, se você está corretamente ou se você está deslizando no decorrer do percurso. Tem a contribuição também anual. Essa contribuição anual, ela é mais conhecida para as pessoas físicas, não é isso? Então, o que é feito aí? A cada final de ciclo, né, no caso aí, né, contado a partir de abril até o mês de março, né? Março não, fevereiro do ano que vem, é feito um balanço aí do fechamento e esse imposto ele é declarado com base no lucro real por opção do contribuinte. Em cima do que você ganha é o que você vai pagar para o leão, dependendo de cada valor do salário que você tenha na mão, para que o imposto de renda não fique muito caro, nem você leve prejuízo aí. Então, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto devido efetuada na data do evento. Então, o que você vai fazer aí? No caso, nós estamos vendo aí empresas que, com esse negócio da pandemia, muitas empresas estão fazendo o quê? Elas estão se incorporando, trabalhando juntas, elas estão se juntando para poder conseguir ficar em pé, não é isso? Então, quando ela se junta, ela começa a fazer o quê? Ou ela pode se incorporar junto com outras empresas, ou então pode fazer fusão, tá? Então, o que seria essa fusão? É uma empresa acaba comprando outra, né, para poder conseguir ficar em pé, só que ela tem um período, tá? Esse período de gestão para conseguir se adaptar à nova empresa que ela se incorporou, onde ela está sendo comprada.
Fala aí. Ô, professor, boa noite. Tem mais um pessoal aí Ah, querendo entrar aí. Depois você tá bom, libera, vamos por lá. favor. Opa. Boa noite, Murilo. Boa noite, Cleilson. Boa noite, Joyce. Boa noite, Rodolfo. Não tem mais ninguém, não, né? Então, nessa fusão, muitas empresas que acabam sendo compradas ou acabam sendo incorporadas com outras empresas, né? Essa fusão acaba se tornando é, gera uma nova maneira de calcular, uma nova maneira de contribuir. Então, o que vai acontecer aí? Se feita uma conta em separado para essas empresas, dependendo do período que houve ou ocorreu essa fusão ou a incorporação, né? Imediatamente daquele período até fechar um outro ciclo, é feito um pagamento do imposto em cima daquele período que a empresa ainda funcionava sem essa incorporação ou sem essa fusão. Depois que terminou o ciclo, não tem mais nenhum valor devendo, imediatamente passa, a partir daquele momento, a contar em cima daquele valor que a empresa, a partir de agora, começou a trabalhar em cima dessa fusão ou da incorporação. Tá? Então, a apuração de cálculo e do imposto devido é efetuado em cima da data do evento, ou do momento que houve essa fusão ou essa compra aí da empresa para contribuir com o leão aí, tá ok? O trimestral, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real trimestral, é para as pessoas jurídicas que optaram pela apuração de pagamento do imposto de renda com base no lucro presumido. O que seria esse lucro presumido? Espera só um pouquinho. Boa noite, Raquel. O que seria esse lucro presumido? É um lucro onde você faz o quê? Você calcula antes de o valor aparecer, já calcula o, o quanto que a empresa vai. Vamos supor, eu tenho um restaurante, né? Como nós já vimos no exemplo lá atrás. Nós temos um restaurante, então você calcula a quantidade de clientes que frequentam aquele restaurante num determinado dia, e numa determinada semana, e num determinado mês. Então você já viu que aquele valor vai sempre ter essa mesma quantidade de clientes. Então, calculando uma média, você vai ter uma média aí vamos supor, 100, 200. Então, você tem 100, calculando de 30 dias, você vai ter 3.000, por aí, clientes no período de um mês. Então, quanto que você teria aí nesse período de um mês? E esse valor se torna lucro presumido. Então, você já calcula quanto que você vai ter e já imediatamente faz esse cálculo já sabendo quanto que você vai pagar de imposto de renda. Sabendo quanto que você vai pagar de imposto de renda, tem como você conseguir imediatamente colaborar já em cima daquele valor. Boa noite, Darlene. Ok? Então, em cima desse valor que você vê aí, você já faz as contas e em cima dessa conta você vai imediatamente já fazer imediatamente o resultado. E em cima desse resultado que você tem na mão,
Boa noite, Fábio. Em cima desse resultado que você já tem na mão, você vai imediatamente fazer os seus cálculos, né? Em cima desse resultado aí. A partir da hora que você já faz os seus cálculos, você tem um resultado, como você pode fazer o pagamento em cima do lucro presumido aí no caso. Então, certo? Então, o que nós vamos ter aí? Esse é um cálculo que você faz trimestralmente, lembrando que nós temos 4 trimestres aí no caso. Então, em cima daqueles períodos citados lá atrás, nós vamos ver a colaboração, ou quanto que você vai pagar de imposto a cada trimestre, tá certo? Porque a partir da hora que você tem o seu lucro presumido no mês, tem como você calcular, fazer o lucro presumido no trimestre. Fazendo esse lucro presumido no trimestre, você vai fazer o pagamento do imposto de renda em cima desse lucro presumido. A diferença, o valor de diferença que der em cima do cálculo que você fez, você tem como depois pagar no trimestre seguinte. Então, você vê onde houve essa variação, e essa variação você vai lá e corrige no trimestre seguinte. Se deu a mais ou se deu a menos, você vê mais ou menos quanto que você vai pagar ou que você vai restituir, ok? Então, a empresa vai trabalhar exatamente em cima desses valores aí para ter um resultado equilibrado aí, né? Nós vamos ter também um cálculo em cima do mensal. Então, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real anual, a contribuição deverá ser determinada sobre a base do cálculo estimado ou estimada, né? O valor pago mensalmente poderá ser deduzido do valor da contribuição social sobre o lucro líquido apurado anualmente. Então, o que vai acontecer aí? Aí, no caso, muda um pouquinho a balança, não é isso? Como que fica a balança aí? Olha, você tem um cálculo mensal que você tem pago todo mês, né? Só que, lembra que nós falamos da variável? O que seria essa variável? Você sabe que você pode ter um cálculo que você faz em cima do lucro presumido, né? Então, você tem o lucro apurado mensalmente. Sabendo já como que é esse valor, você faz um cálculo de imposto que vai ser pago mensalmente. Deixa eu mostrar um exemplo aqui prático para você enxergar melhor. Vamos supor, você faz um cálculo mais ou menos que você, no mês, teria um lucro presumido aí, um lucro presumido líquido apurado, um valor de, vamos supor, 10 mil no mês. Tá? Em cima desses 10 mil, é lógico que pode dar 11 mil no mês, 9 mil no outro, 12 mil no terceiro mês. Então, essa diferença, essa variação, você vai calcular fechando no lucro líquido apurado anualmente. Na hora que você fecha o anual, que seria o 12º mês aí, na hora de você fazer o fechamento anual, você vai pegar essa variação, que esses valores que deu de diferença aí em cada tributário, a cada vez que você fizer o pagamento anual, essas diferenças você vai calcular. Se deu a mais, você vai pagar um pouquinho a mais. Se deu a menos, você faz o cálculo para restituir o valor que você pagou a mais aí, junto com o leão. Então, essa balança equilibrada aí, é uma balança um pouquinho perigosa, mas você tem que estar calculando, você tem que estar olhando para não ser pego de surpresa, ok? É necessário que você esteja ali, ombro a ombro, junto com a empresa. Como eu disse para vocês, não dá para, no começo, o empreendedor descansar, ficar tranquilo e falar, agora eu estou tranquilo, não vou ter problema nenhum. Não é bem assim que funciona. Então, é necessário que você conheça a contabilidade, veja como é que seu contador está fazendo as contas, como é que está sendo pago esses impostos, para você não ser pego de surpresa. Tudo tem que ser feito
de uma maneira que você não leve o susto no meio do caminho aí. Então, é necessário que você conheça também quem? As alíquotas, né? Como que essas alíquotas vão funcionar para o empreendedor ou para a empresa aí? Então, qualquer que seja a base de cálculo, a alíquota para o imposto de renda estão apresentadas a seguir. Primeiro, imposto de renda, não é isso? Você vai ter 15% sobre o lucro real para pessoas jurídicas, optantes pelo lucro real. Então, cada opção que você vai ter uma porcentagem que vai ser cobrada em cima do lucro real que você vai ter na hora de calcular. Lembra que nós falamos nesse cálculo? Teve o lucro presumido e depois teve o lucro real. Então, o lucro presumido, você projetou quanto queria ter, não é isso? De lucro no mercado. Boa noite, Andressa. Então, você calculou em cima do lucro presumido que você iria ter no mercado, e aí depois você vai ter o quê? O valor real. Então, em cima desse valor real, é o que você vai imediatamente calcular. E eles vão observar exatamente esse valor real. Então, nesse valor real vai aparecer o quê? Lembra que nós falamos que teria a variação, a diferença de valores aí? A diferença de valores que você vai ter na mão é o que vai fazer com que você consiga ter o lucro real e imediatamente fazer o quê? Se você viu que a empresa pagou a mais, você vai pedir restituição desse valor a mais que a empresa pagou. Caso você tenha feito um pagamento a menos, você vai corrigir esse valor a menos e pagar essa diferença de valor a menos que você faltou para poder corrigir junto com o leão aí. 15%, também temos 15% sobre o lucro presumido para pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido. Então, o que você faz aí? O lucro presumido é aquilo que nós já conversamos. Você vai ter um valor em cima desse lucro presumido para poder pagar para o leão, né? E em cima desse valor do lucro presumido, você vai ter um resultado mais tarde, que é exatamente a variação desse lucro presumido. Porque você faz o quê? Você projeta, eu tenho uma quantidade de clientes e imediatamente eu vou ter esse valor todo mês calculado já em cima dos clientes que você tem como opção ali, que está sempre comprando com você, ou que você está sempre fornecendo a sua mercadoria. Então, imediatamente, em cima desse lucro presumido, você vai ter como calcular. Aí foi a hora que muitas empresas, quando entrou nesse negócio da pandemia, esse lucro presumido foi quebrado. Por quê? Porque, de repente, você tinha uma quantidade de clientes, estamos falando aí de restaurantes, né, no caso, uma quantidade de clientes que você tinha que pagar, ou você tinha que receber, você imediatamente não tem mais os clientes na mão. A partir da hora que você não tem mais os clientes na mão, o lucro presumido cai por terra. Imediatamente, você vai ter que rever as suas contas novamente. Então, aquele valor presumido que você pagava, você passa a não pagar mais. Aí você vai projetar. Não tem como fugir. Você vai ter que sentar, fazer um novo projeto, uma nova maneira de como você vai trabalhar dentro do mercado, para você fazer uma outra conta do lucro presumido. E em cima desse valor, dessa outra conta, é em cima disso que você vai começar a pagar o seu imposto de renda junto com a empresa aí. Ora, se você tinha 1.000 clientes no mês, você passou a ter quanto? De 1.000 passou a ter 100 clientes, é em cima desse valor que você vai calcular, até você conseguir novamente expandir novamente e imediatamente atingir a sua meta, que era aquela de 1.000 clientes mensal. Aí, a partir da hora que você atingiu aquela meta, aquele objetivo, opa, era 1.000 clientes que eu tinha, se eu conseguir aumentar mais, melhor. Se eu tiver a menos, eu tenho que fazer de tudo para alcançar aquela meta de 1.000 clientes que eu tinha naquele período antes de aparecer a pandemia. Ok?
ok? Então, você vai fazer uma conta em cima desses objetivos, fazendo com que o quê? Com que você não perca margem de lucro e procure voltar novamente no mercado de trabalho sem levar surpresas aí do leão, ok? Professor, Boa noite, Andréa. Fala. Viviane Boa também noite, está tentando entrar. Fala, Cris. A Viviane também está tentando entrar e já faz uns 10 A minutinhos. Viviane também? Viviane. A Viviane eu não vi ainda. Pede para ela tentar de novo. Acho que ela entra como Jennifer. Ah, é? Tá bom, então. Mas qualquer coisa você fala para ela entrar de novo. Aí se você perceber que ela vai entrar, você me dá um alô, ok? Tá bom. Obrigado. Então, em cima do lucro presumido, você vai tentar atingir a sua meta novamente para que consiga crescer junto com a empresa aí no caso, ok? Vamos para algumas questões aí, gente? Vamos fazer algumas questões aí para que vocês consigam responder lá o que é mágico e a gente também consiga obter uma boa média de nota aí. Pessoal, estou gostando de ver, a maioria está participando mesmo. O pessoalzinho que entrou novo também já conseguiu se achar. Então, tem alguns aí que estão com dificuldade. Se tiver alguém com dificuldade, dá um alô aí, não fica perdido, não. Ok? As questões são fáceis, eu já deixo tudo arrumadinho, que é para você ir bem, tirar uma boa nota. É como se fosse uma poupança da nota, né, gente? Você vai fazendo o seu capital de giro aí, pegando, já deixando tudo arrumado. Se no dia da... Sempre assim, né? Às vezes no dia da prova, você fica desesperado, dá uma agonia, um nervosismo, falou em prova, o cara não sei porquê, o cara fica desesperado aí. Então, se no dia da prova você for mal, você tem umas atividades que você fez com notas boas. Isso daí faz com que você consiga manter a média e não leve prejuízo aí dentro da instituição. Tá bom? Vamos para a primeira questão? Então, na primeira questão, o que nós vamos ter aí? São gastos e despesas que contribuem de maneira indireta na elaboração de um produto ou serviço, o que não tem relação com o quanto a empresa está vendendo. Refere-se ao letra A, estruturamento de custos. Letra B, financiamento de custos. Letra C, exercícios de custos. Letra D, custos fixos e despesas. Qual que seria a resposta mais correta aí para vocês aí, gente? Pode abrir. Letra D. Qual letra? Letra D. D de dado? Isso aí. Tia. É isso aí, Tiago Luiz. Está antenado, é isso mesmo. São custos fixos de despesas, é isso mesmo. Vamos para a questão 2. Anota aí, gente, para não ir mal lá na hora de fazer o que mágico aí, vocês responderem numa boa e ficarem tranquilos aí. Questão 2. Estão relacionados diretamente com quanto a empresa vende e produz, ou seja, são as despesas que contribuem para o que está se produzindo e vendendo. Refere-se a que área do fluxo de caixa? Vamos ver lá. Letra A, custos fixos e despesas. Letra B, controle dos custos. Letra C, custos variáveis. Ou letra D, descontrole de custos. Qual que seria a mais correta aí? Fala lá, Tiagão. Qual que seria a mais correta aí? Pode abrir o microfone, gente, falar, não tem problema não. Tremer um pouquinho na base? Entendi. Vocês estão meio tímidos, está meio chuvoso, Letra B. garoando. Oi? Letra B.
D de dado? B. B de bola? Isso. Não, Tiago. Não, Tiago. É letra C. Custos variáveis. A partir da hora que você vai ter que ter um controle aí, não é isso? Você vai ter que ter o quê? Estão relacionados diretamente com quanto a empresa vende e produz, ou seja, são as despesas que contribuem para o que está se produzindo e vendendo. Então, refere-se à área do fluxo de caixa. Então, quando se fala em fluxo de caixa, estou falando de custos variáveis aí no caso, ok? Espera só um pouquinho que a gente já volta. Vamos ver se tem alguém aqui. Eu acho que é a Viviane, que a Cris deve ter falado aí, que ela estava tentando entrar. Ah, não, é o Diego. Boa noite, Diego. Vamos lá? Então, questão 2, fluxo de caixa é nada mais do que custos variáveis aí no caso, ok? Vamos para a questão 3. Na questão 3, ele fala aqui, das afirmações abaixo, qual delas refere-se às características dos regimes de tributação? 1. Simples nacional. 2. Lucro presumido. 3. Lucro real. 4. Simples presumido. Aí, vamos lá. Letra A. A 2 e a 4 são verdadeiros? Letra B. A 4 é falsa? Letra C. 3 e 4 são verdadeiros? Ou letra D de dado, 1 e 4 são falsas? Qual que seria a mais correta aí? Vou deixar você ver aí para você ver. Olha lá. 1, simples nacional. 2, lucro presumido. 3, lucro real. E 4, simples presumido. Qual que seria a resposta mais correta aí? Vamos lá, gente. Qual que seria o mais correto aí? Tiagão. Agora que eu vi que não, hoje a Poliane não veio, né? Aconteceu alguma coisa com ela. Qual que seria a mais correta aí, gente? Ela vocês estão tímidos? Seria o quê? Que letra? Letra B? Isso mesmo, tá antenado, é isso mesmo. Letra B, a 4 é falsa. É isso aí, gente. Dá nota no papelzinho aí a resposta direitinho, para na hora de responder no que é mágico lá, não responder errado, ok? Tudo bem? Vamos lá, então. Questão 4. É um aumento do patrimônio pela obtenção de lucros realizados pelas operações industriais, mercantis, acabamos de ver agora, e de prestação de serviços. Refere-se a que área do regime tributário? Vamos lá. Letra A, fator gerador. Letra B, fator de finanças. Letra C, fator de capitais. Ou letra D, fator de corporativas. Qual que seria a resposta mais correta aí? Pode falar, gente. Fica tranquilo. Eu vou ler de novo, só para você ver, não ficar nervoso aí. Olha lá. Ó. É o aumento do patrimônio pela obtenção de lucros realizados pelas operações industriais, mercantis e de prestação de serviços. Refere-se a que área, olha lá, refere-se a que área do regime tributário, de tributação. A, fator gerador. B, fator de finanças. Ou letra C, fator de capitais. Por último, letra D, fator de corporativas. Qual que seria a mais correta? É isso aí.
Natália, muito bem, Natália. Aí sim que funciona. Natália está antenada aí, não tem só ela. Tem o Cleilson também. O Cleilson apostou na letra C. O Bruno apostou na letra A também. É isso aí, fator gerador da contabilidade que você vai ter dentro da empresa aí, ok? Tudo bem? Pessoal, segunda-feira é feriado, né? Bom feriado para vocês, bom finados. Eu não sei como é que vocês vão fazer, vai todo mundo, esse pessoal vai viajar, você vai visitar os entes que já foram. Obrigado por vocês terem ficado até agora, no momento, comigo. E semana que vem a gente se encontra de novo. Valeu, pessoal? Até mais. Bom final de semana para vocês. Bom feriado. E a gente se vê na próxima aula, então, ok? Tchau a todos. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado por vocês terem vindo, ok? Falou. Obrigado, professor. Boa noite. Falou, Tiago. Até mais. Boa noite a todos. Se tiver alguém que tem alguma dúvida, pode falar aí, gente. Não fica acanhado, não. Tá? Se tem alguma dúvida de alguma coisa que vocês querem saber, pode perguntar.
noite, Karina.